Foi há 25 anos que a antiga Central Tejo passou a Museu da Eletricidade. Por ocasião do aniversário, a SIC e o Parlamento Global foram conhecer a história deste espaço, que foi no início do século XX a primeira grande central elétrica do país. A agência vai-me perdoar e com audiência, mas podia fazer-me um obséquio, lá um bocadinho do seu lume. Compreendido? O primeiro carro elétrico, os primeiros usos domésticos da eletricidade, os anos da rádio e as primeiras publicidades, os últimos lampiões de azeite e os primeiros candeeiros elétricos. É preciso recuar alguns anos para contar esta história. Francisco Vilela respondia então a um anúncio de jornal: precisa-se responsável de fábrica. Admitido em 13/3/16. O lugar era o de chefe da Central Tejo, em Belém, das Companhias Reunidas de Gás e Eletricidade, com o ordenado de 120 escudos. Era uma nova central elétrica a crescer na zona da Junqueira, numa Lisboa que entrava no século XX a prometer crescer mais do que permitia a pequena primitiva central construída em 1909. Estava para a dimensão de uma cidade muito pequenina, mas que eles sabiam que, como tinham comprado um terreno maior, que ela, de certeza absoluta, que não ia ficar por ali. Simplesmente a questão que se punha era como arranjar capital para fazer uma grande central de cidade. A grande Central Tejo seria propriedade das Companhias Reunidas de Gás e Eletricidade. A maioria do capital era belga. Em 1921 eram inauguradas as primeiras caldeiras. Mas contar a história da industrialização é contar também a da Primeira e Segunda Guerras Mundiais, do elevado custo das matérias-primas e dos embargos ao seu comércio. Estas caldeiras queimaram tudo, desde bagaço, casca de pinhão, lenha, ulha, carvões muito pobres. As primeiras horas do dia dos moradores da Junqueira marcava-as o compasso e a azáfama da entrada e saída dos barcos carvoeiros. E que depois são os carregadores de carvão, em que são homens, mas também mulheres, disfarçadas de homens, não é? Que mulheres que vêm com os cestos à cabeça, com 50 quilos, com os cestos à cabeça, a descarregar o carvão depois para as grandes pilhas. E quando se descarregava uma caldeira de baixa pressão, que era preciso limpar o cinzeiro, aquilo era uma nuvem, era indescritível, não é? E enchia todo este ambiente, até à estrela, aparecia pó de carvão, não é? Havia mesmo um prémio para os condutores das caldeiras que evitassem saída de pó de carvão. Para iluminar toda a região de Lisboa eram necessárias cerca de 5 centenas de operários em manobras repetidas, vezes e vezes sem conta, por turnos que garantiam o funcionamento da central nas 24 horas de todos os dias. Por exemplo, os carregadores de carvão é incentivo, se levam mais carvão, se deixam cair carvões alcostantes ao rio, é penalizado. Por isso, há toda uma política de gratificações e incentivos que leva a que eles não trabalham só às 8 horas, trabalham 10 e 12 para ganhar mais dinheiro. Pá, vamos pegar o ferro, abrir-se a portinhola e ir a cortar. Aqui a parede, cortar a parede de um lado e do outro. Cuidado, cuidado, calor. No fim da cadeia encontravam a sala dos cinzeiros. Ali havia quem não aguentasse sequer uma semana de trabalho. De facto, este é que é o mesmo sítio mais complicado de trabalhar na central. O que é que estes trabalhadores queriam? Era passar para cima, para as caldeiras, pelo menos não estavam nos cinzeiros, e depois, se possível, como a companhia dava esses incentivos, ir estudando, ir nas escolas da companhia, conseguir com que eles tirassem a terceira classe, na altura era chamada terceira classe, depois tirar um curso do pré-industrial e, no fundo, chegar à sala de máquinas onde a energia em si é limpa, não tem nada a ver com este mundo. Quem não tem o exame da quarta, vai embora. Claro, eu era um deles, em lindo trabalho. O engenheiro Marias concordou, então venha trabalhar e tem 3 meses para apresentar o diploma da quarta. Nos anos 40, a Europa voltava-se para energias mais limpas e, apesar das reticências do regime de Salazar, industrialistas como Duarte Pacheco, então Ministro das Obras Públicas, haveriam de conseguir aprovar a Lei da Eletrificação Nacional, prioridade absoluta à energia hidroelétrica.
vai tirar à CRGE, que é nos donos disto, o grande negócio, eles vão deixar de ser produtores, e a CRGE começa a ver que o Estado tem uma intervenção no setor elétrico. Não vê nada com bons olhos. E tentam que a baixa pressão seja deitada abaixo e que haja uma nova grande central termoelétrica. Não conseguem. Até há o despacho famoso do Duarte Pacheco que diz: não interessa o que interessa a companhia, interessa o que interessa ao Estado português. Arquive-se. E só deixaram o montamento a uma caldeira, foi a caldeira 15. Nos anos que se seguiram, a energia que chegava a Lisboa passara a vir de Santarém, onde entretanto tinha sido construída a barragem de Castelo de Bode. E a caldeira 15 seria o início do fim da central da Junqueira, chamada a queimar carvão pela última vez após o derrubo das linhas de alta tensão que traziam eletricidade da barragem num atentado contra o Estado Novo. Sabiam perfeitamente o que é que estavam a fazer para pôr Lisboa às escuras. Foram buscar os trabalhadores, os antigos, já reformados da Central 3, para pôr a Central 3 a trabalhar. Eram para aí 10 horas ou 10 horas quando eu cheguei à fábrica e houve um apagão, o maior apagão que houve em Lisboa. Durou várias horas, não é? E já estava desativada aqui a central. Acesas novamente as luzes da cidade, apagavam-se as da antiga Central Tejo. A central estava ao abandono, tinha os vidros partidos, tinha aquelas grandes bobinas que se vê da rede de distribuição cá fora, havia material de escritório aqui porque estava servido de armazém. Passar por aqui os vidros todos partidos, isto tudo adquiriu-se imenso. Qualquer dia vai abaixo e eu ficava muito triste. Hoje é museu que acolhe exposições, que recebeu quase 6.000 escolas só nos últimos 5 anos e que oferece ao público infantil a possibilidade de experimentarem pessoalmente as leis que até então só conheciam pelos livros de história e de ciências. Enquanto cenário para nós estarmos a poder contar esta história que acabámos de contar, penso que é muito raro haver na Europa um património como este. Considerado imóvel de interesse público em 1986, quando aqui chegaram os engenheiros responsáveis pela transformação do que era a antiga Central Tejo no que é hoje o atual Museu da Eletricidade, encontraram um edifício praticamente abandonado, mas encontraram também um património único do ponto de vista histórico. Abertas as portas ao público desde 1990, este é já um dos museus mais visitados do país e comemora 25 anos. Patrícia Bentes, Pedro Mendes e Miguel Pinheiro, Parlamento Global, SIC.